falar sobre infância, né? Infância para muitas pessoas é um período de meio conto de fadas. Ai, como era lindo, que saudade de quando eu era pequeno e vivia isso e aquilo. Eu sempre achei isso muito estranho. Mesmo quando eu era criança ou pouco tempo depois, eu falava, gente, como alguém pode querer voltar para aquilo? Como alguém pode querer ser criança de novo? E eu não sei como é que é para você, mas algumas pessoas têm pouquíssima memória da sua infância, né? Eu no consultório atendo pessoas que falam assim, eu não me lembro da minha infância, não lembro quase nada, uma coisa ou outra. E à medida que a gente vai trabalhando, as memórias muitas vezes vão vindo. E essas memórias nem sempre são lindas, nem sempre são positivas, nem todo mundo teve uma infância de filme da Disney. Eu não tenho esse registro, por exemplo, né? Eu não tive nenhum problema grave na minha história, mas eu tinha uma sensação de desencaixe, de falar uma coisa que ninguém estava entendendo o que eu estava dizendo e de ouvir coisas à minha volta que não faziam um pingo de sentido para mim. Eu tenho essa sensação muito aguda desde que eu me entendo por gente. A minha memória mais antiga, eu tinha 3 anos de idade. Não vou dizer que eu lembro de tudo, mas eu lembro da sensação de ter 4, 5, 6, 7, me lembro de ser alfabetizada, me lembro dos primeiros anos da escola. E quase sempre com essa sensação muito aguda de desencaixe, né? De ter que esconder coisas a meu respeito porque ninguém ia entender e de muitas vezes expressar pensamentos e sensações e sentimentos meus e não ser compreendida, não ser escutada. Imagina, não é nada disso, tudo, né? Então assim, infância é um período feliz? Uma pergunta muito importante para todos nós e ao mesmo tempo é um grande ponto de interrogação. O que é ter uma infância feliz, né? Então a gente vai falar e vai pensar em excluir a maior parte das patologias graves, né? Então a gente não está falando de uma infância de alguém que foi maltratado, de alguém que foi abusado, de alguém que foi negligenciado, foi abandonado. As crianças vivem situações muito agudas, né? E ao mesmo tempo, a maneira como cada um de nós sente a vida, a maneira como cada um de nós se relaciona com as situações vividas também é muito diferente. Então, por um lado, as crianças podem ter, como eu, um registro muito agudo, muito intenso e nem sempre favorável das situações vividas. Por outro lado, as crianças têm uma coisa muito importante que é a resiliência. Elas têm uma capacidade de suportar e de sobreviver a situações agudas, né? Uma vez conversando com uma pessoa que trabalha com traumas, né, com vítimas de traumas, com crianças que passaram realmente situações dramáticas, assim, de tsunami, terremoto, desabamento, violência, acabado aquele primeiro momento de susto, as crianças se reúnem e vão brincar. E elas imediatamente já estão inventando uma nova brincadeira, já estão achando uma saída para desistir de pensar naquilo ou pensar em alguma outra coisa, ampliar suas possibilidades e seguir em frente. Então, as crianças têm essas duas características que podem parecer antagônicas, mas que convivem perfeitamente bem dentro de cada corpinho pequeno, né? Que é, por um lado, uma sensação muito aguda do que está sendo vivido, um registro muito intenso de tudo, por outro lado, uma facilidade de dar a volta por cima e de continuar como se nada tivesse acontecido, mesmo que a situação seja muito dramática. E as situações são muito dramáticas na vida da maioria de nós? Felizmente não. Mas mesmo para aqueles que não viveram traumas intensos e situações externas reais muito agudas, as crianças tendem a reagir à vida de uma forma bastante intensa. Não necessariamente negativa, mas intensa. Porque tudo que é desconhecido é um pouco assustador. E as crianças, muito frequentemente, você escuta relatos de pessoas, eu não trabalho com crianças, eu trabalho com adolescentes e adultos, mas as pessoas relatam de quando elas eram crianças, às vezes assim, anos de uma questão não compreendida, alguma coisa que foi dita e a criança não entendeu muito bem e ela registrou aquilo de uma determinada forma e nunca teve coragem de perguntar aos adultos se era aquilo mesmo, se aquilo realmente tinha acontecido. Como é que foi uma determinada situação da qual ela se lembra como um registro assustador, né? Então, ser criança não é fácil. As crianças estão à mercê dos adultos e esses adultos, vamos imaginar que são, na maior parte das vezes, generosos, acolhedores e que amam essas crianças e fazem o melhor que podem, mas esse melhor que podem, quase 100% dos casos, não é o que aquela criança precisa, né? Eu já falei um pouquinho
num outro vídeo sobre a análise psicoorgânica, que é a linha de terapia com a qual eu trabalho, e o Paul Boysen, que criou essa linha, ele imaginou um diagrama, né, que é um círculo, ele chamou de círculo psicoorgânico, que na verdade seria uma espiral, que a gente vive e revive essa situação muitas vezes. E o ponto 1, o início de toda a nossa vivência emocional, tanto no início da nossa vida quanto em todos os momentos em que a gente recomeça a lidar com alguma nova questão, o início é a necessidade. Então, você costuma se perguntar do que você precisa? Não é o que você deseja, não é o que você quer, não é o que você gostaria de obter, mas do que você precisa? Um bebê, ele vive moldado pelas suas necessidades. Ele precisa mamar, ele precisa ficar limpo, ele precisa dormir, ele precisa de aconchego, ele precisa de colo. E muitas vezes, ao longo da nossa vida, a gente retorna para esse lugar. Eu só precisava hoje de um banho quente, eu só precisava de um momento para relaxar, eu só precisava de um abraço, eu só precisava provar uma certa comida, eu só precisava voltar para casa, enfim, né? A gente muitas vezes se depara com esse lugar da necessidade. Nossa, eu preciso largar tudo agora e tomar um café. Não importa, nem sempre é alguma coisa muito transformadora ou drástica, mas essa sensação do que a gente precisa. E nem sempre o que uma criança precisa é o que os pais têm para dar. Às vezes os pais têm muito amor, muito acolhimento, muita atenção, muita preocupação, muito contato, mas aquela criança precisa de liberdade, por exemplo. Aquela criança precisa de espaço para se movimentar, né? Por exemplo, eu tenho 2 filhos. O meu mais velho, quando era bebê, gostava muito de adormecer no colo. Ele foi ficando enorme e pesado, e a gente falava assim, meu Deus, eu, né, sobretudo, que sou mais fraca do que o pai, que era maior, falava, caramba, como é que eu vou aguentar o peso dessa criatura enorme adormecendo nos meus braços? A gente botava no berço e ele acordava, milhares de vezes. E aí ele cresceu e eu tive um outro filho. E achei que era a maneira certa de botar um bebê para dormir. Eu só tinha passado por essa experiência uma vez, ficava com ele no colo, tentando fazer ele adormecer, e de repente eu comecei a perceber que ele se remexia, esticava as pernas, ele era muito ativo, sempre teve uma coisa corporal muito viva. E eu fiquei, peraí, será que ele não prefere ficar solto no berço em vez de ficar aqui agarrado, né, de alguma maneira contido? E assim eu fiz, coloquei ele no berço e imediatamente ele adormeceu, até hoje ele dorme muitas horas. E pro resto da infância dele ele gostava de dormir sozinho. A gente ficava, gostava que a gente contasse essa história e tal, mas não que agarrasse, né? Então, por exemplo, quando eles eram um pouco maiores, que estavam bravos, o mais velho, se a gente abraçasse e segurasse no colo, ele se acalmava rapidamente. O mais novo, que tem essa coisa muito dinâmica corporal, ele queria ser deixado sozinho. Então, se a gente tentasse abraçar, ele se debatia no colo como se ele estivesse assim, sendo torturado. Ele odiava ser agarrado quando estava com raiva. Até hoje, se ele estiver bravo, ele tem que ficar quieto no canto dele sozinho para a raiva passar. Então, cada um tem uma maneira de ser, né? Então, assim, os pais, imaginando, obviamente, os pais super amorosos, dedicados a fazer tudo o mais certo que eles souberem, vão oferecer à criança aquilo que eles acham que é certo. Mas essa criança, no início, não fala. E mesmo quando ela aprende a falar, ela fica sem graça de desapontar os pais. As crianças instintivamente sabem que elas precisam do amor dos seus pais para sobreviver. Então elas fazem quase tudo que elas puderem para não descontentar os pais e não deixar de receber esse olhar de aprovação, de amor, de carinho, vindo dos adultos que cuidam delas. Então as crianças vão silenciando as suas verdades, escondendo os seus talentos muitas vezes, as suas características verdadeiras, para receber, né, esse olhar de aprovação dos adultos, e elas dependem desse olhar, elas precisam. Então, por necessidade, a gente muitas vezes aprende a se esconder por trás de um determinado comportamento que os adultos que nos cercam consideram correto. Isso é 100%, né? Por mais maravilhosa que seja a sua história, essa aqui é a Kiri, ela veio visitar a gente hoje. Por mais linda que seja a sua família, por mais maravilhosas que sejam as lembranças da sua infância, tem sempre alguma coisa que você é, tem sempre alguma coisa que você tentou expressar e que você acabou calando para não descontentar os adultos à sua volta, ou, numa situação mais dramática, para não despertar a raiva, para não receber broncas e gritos, né? Nem todas as infâncias foram afetivas e calorosas. Muitas crianças lidaram com violência física, violência sexual, gritos, brigas, desavenças, enfim. Então a gente foi aprendendo muito cedo a
conter o nosso ímpeto, esconder uma parte de nós mesmos para receber esse cuidado, né? E esse pedaço da gente que a gente escondeu em nome da boa convivência familiar ou em nome de ser aprovado, ai que lindinho, que fofinho, ó como ela é sabida, olha como ele é habilidoso ou ágil, ou seja lá qual foi o adjetivo que a gente recebeu, aquilo que a gente varreu para baixo do tapete nunca se perde. Então, um dos trabalhos mais preciosos e mais lindos de um processo terapêutico é resgatar esse pedaço de nós mesmos que a gente achou que era muito feio, que não devia ter sido expressado, ou que era embaraçoso, ou que era inadequado para o meio que nos cercava e a gente guardou lá num cantinho da gente, mas a gente não perdeu e a gente pode resgatar. Então, o que você queria ser quando você era criança? O que você queria ser quando crescesse? Do que você gostava de brincar quando você era bem pequeno? O que você achava lindo? O que te dava prazer? O que te dava alegria? Do que você gostava de fingir que era, né? Você gostava de imaginar que você era um bombeiro, uma bailarina. Eu, por exemplo, quando era criança, queria ser trapezista de circo. Eu achava a coisa mais linda quando aquela pessoa pulava de um trapézio até ser segurado pelos braços por um outro trapezista. Aqueles segundos no ar, eu achava aquilo a coisa mais divina desse mundo. Depois eu achava que eu queria ser bailarina clássica. Nunca fiz balé na infância, fui fazer depois de adulta. Nunca consegui fazer uma pirueta, nunca consegui decorar uma coreografia. Tinha acessos de riso pela minha completa inadequação ali. Me diverti imensamente, mas descobri que eu não tinha a menor vocação. Mas e você? Qual é a sua vocação? Será que você lembra? Está em tempo de descobrir. Se você quiser entrar em contato, sugerir algum assunto para eu falar ou perguntar alguma coisa, tirar uma dúvida, você pode mandar uma mensagem inbox na minha página, Notícias do Corpo, Adriana Moreta, ou mandar um e-mail para fadaqtideias@gmail.com. Até a próxima!